Artigo 211, parágrafo 1º. Contribuição à organização e à melhoria dos serviços policiais. A. Por publicações de trabalhos técnicos policiais em livros ou revista, ou aqueles que resultem ou venham resultar em lei, decreto ou resolução, desde que comprovada a sua autoria pela administração. Meio ponto por trabalho publicado e até o limite de 2 pontos. D. Edição de livros, manuais, coletâneas de natureza policial. Meio ponto por obra até o limite de 2 pontos. Edição de apostilhas de natureza policial. 1/4 de ponto por apostilha até o máximo de 2 pontos. Segundo, aprimoramento de sua cultura em geral e específica através de curso na instituição policial ou fora dela. A. Culturas gerais. 10 pontos por título de doutor, limitado a um título na classe. 8 pontos por título de mestre, limitado a um título na classe. 5 pontos por curso superior completo, desde que não seja exigível para a entrada na polícia. 4 pontos por título de pós-graduação com especialização, limitados a um título na classe. Meio ponto por curso de duração mínima de 40 horas até o limite de 5 pontos. B. Cultura específica. 1 ponto por curso de natureza policial, realizado pela Academia de Polícia ou por ela homologado por órgãos da Secretaria de Polícia Civil, pelo Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça ou Secretaria de Segurança Pública, entre federativos até o limite de 5 pontos. Meio ponto por palestra de natureza policial, realizada na Academia de Polícia ou por ela homologado por órgãos da Secretaria de Polícia Civil, pelo Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça ou Secretaria de Segurança Pública de qualquer ente federativo até o limite de 2 pontos. Parágrafo único. Os cursos de doutorado, mestrado, pós-graduação com especialização e graduação em nível superior, desde que não seja integrante dos requisitos essenciais para o ingresso na série de classe, não computados em todas as trajetórias da vida funcional do titular. Artigo 10. O artigo 212 do Decreto 3.040, de 22 de janeiro de 1980, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 212. O exercício de cargo efetivo em direção, chefia, assessoramento, assistência, secretariado ou magistério policial será pontuado da seguinte forma. Número 1. Pelo exercício em cargo efetivo na classe concorrente por uma atividade contínua. A. Em delegacia policial, distrital e especializada, como CORE, Cefai, Sintet, GGPOL e órgãos periciais da Polícia Civil. 4 pontos por ano de lotação. B. Em órgãos da administração, 3 pontos por ano. C. Lotação em situação diversa, SPSD, em razão da cessão a órgãos que não vinculados à CEPOL. Será aplicado 1 ponto por ano de lotação, salvo os casos de licença médica, acidentados ou por interesses da administração devidamente reconhecido pelo CEPOL, que deverão receber a mesma pontuação de órgãos administrativos do inciso B. D. Aos pontos aplicados referente a fator de lotação das delegacias policiais,
serão acrescidos nivelamentos conforme tabela a ser confeccionada anualmente pelo CEPOL de 0 a 1 ponto. 2. Por exercício em direção, chefia, assessoramento e assistente ou secretariado, no cargo ou função desempenhado durante um ano. A. De direção superior até o nível de divisão ou delegacia, 4 pontos até o limite de 12 meses na classe. B. De assessoramento ou assistência superior, 3 pontos até o limite de 9 pontos na classe. C. De chefia de serviço de assistência intermediário, 2 pontos até o limite de 6 pontos na classe. D. De chefia de seção, de setor ou secretariado, meio ponto até o limite de 4,50 pontos na classe. D. Chefia de seção, de setor ou secretariado, meio ponto até o limite de 4,50 pontos na classe. E. De substituição imediata ou eventual de chefe de serviço, meio ponto por ano até o limite de 3 pontos na classe, sendo no máximo pelo prazo de 10 dias em substituição. F. De substituição imediata ou eventual do chefe de seção e de setor, meio ponto por ano até o limite de 3 pontos na classe, sendo no mínimo de 10 dias de substituição. Terceiro, por exercício do magistério policial. A. As bancas de concurso da CEPOL e de órgãos da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, de provas seletivas, aplicando-se meio ponto por banca ou prova seletiva, até o limite de 3 pontos. B. Como professor, tutor, coordenador, palestrante do CEPOL, Secretaria Nacional de Segurança Pública e demais órgãos de segurança do Estado do Rio de Janeiro, aplica-se meio ponto por grupo de 3 turnos até o limite de 5 pontos. Parágrafo 1º. Na hipótese em que haja quebra de continuidade da chefia ou por vontade alheia do servidor, não consiga completar o prazo de um ano, já tendo completado 80% do período de 292 dias, poderá o serviço de promoção considerar cumprido o mínimo de aplicação. Parágrafo 2º. Exercendo o policial no período de um ano, continuadamente, mais de um cargo ou função enumerados no inciso 2 deste artigo, considera-se, para efeito de contagem de pontos, o cargo ou função mais elevada, desde que exerça o período mínimo de um ano. Artigo 11. O artigo 216 do Decreto 3040, de 22 de janeiro de 80, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 216. Apurado o total de vagas destinadas à promoção por merecimento, serão destinados 80% para preenchimento de acordo com a classificação de pontos constante no QPM, escolha por parte do Conselho Superior de Polícia, dentro dos policiais integrantes do quadro policial, sem vinculação estrita à classe de pontos. Parágrafo 1º. No caso de percentual das vagas previstas no caput desse artigo resultar em infração, o arredondamento será sempre efetuado em observância da ordem de pontos previsto no QPM. Parágrafo 2º. O Conselho Superior de Polícia poderá, excepcionalmente e por maioria absoluta de seus membros, mediante de decisão devidamente motivada, vetar a promoção da lista referente aos 80% das vagas destinadas aos policiais com menor pontuação,
sendo então promovidos policiais que estiverem imediatamente abaixo dos vetados na lista por pontos. Parágrafo 3º. O Conselho Superior de Polícia poderá, excepcionalmente e por maioria absoluta, vetar o quadro de antiguidade, policiais demitidos, exonerados ou que de alguma forma esteja impedido de integrar o quadro, sendo as vagas liberadas imediatamente para o quadro de merecimento do mesmo certame com o devido registro em ata. Artigo 12. Fica revogado o inciso 1º do artigo 185, do inciso 6º, do artigo 210, todos do decreto 3.040, de 22 de janeiro de 1980, alterado pelos decretos 43428, de 17 de janeiro de 2012. Artigo 13. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2020. Wilson Witter. O início de toda essa luta teve como iniciativa a Aline Cavalcante, do Simpol, e Márcio Garcia, da Coligação. Apresentaram proposta ao deputado Márcio Roberto, que transformou o projeto em decreto legislativo, com apoio dos deputados Bruno Devier e Ipsilita. Falou este deputado na ocasião. Cildo Costa de Oliveira é aprendiz de escritor, CEO de bobagens inúteis sem valor financeiro, aparentemente. Encontra sempre observando as mudanças do mundo.